Antes de começar, vamos falar sobre alguns cuidados necessários para realizar os exercícios. Use sempre roupas confortáveis, como calças leves, bermudas, camisetas e tênis firmes e confortáveis nos pés. Mantenha sempre uma boa postura durante a realização dos exercícios e tome cuidado para não ultrapassar os próprios limites. Evite deixar materiais espalhados pelo chão para não correr o risco de tropeçar. Sempre que sentir necessidade, se segure para não correr o risco de queda em uma parede, em uma janela, em uma mesa, em qualquer lugar firme que esteja acessível para você. Todos os vídeos foram desenhados com o tempo ideal entre atividade e descanso. Então, procure seguir os vídeos enquanto faz os exercícios sem dar pause e evite pular exercícios. Nós descreveremos todos os materiais necessários para cada sessão. Então, antes de começar cada sessão, separe os objetos necessários para que não precise parar para buscar os objetos. No caso de dúvidas, dores ou quaisquer problemas, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos sempre à disposição. Boa sessão! Bloco F. Para realizar esse bloco, você vai precisar de uma cadeira, um colchonete, um par de halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água, um par de halteres de 1 quilo, ou seja, as garrafinhas com areia. Você também vai precisar de uma bola e da faixa elástica leve. Vamos também precisar de um degrau, pois teremos um exercício que iremos utilizar o degrau. Lembre-se que nesse bloco de exercícios, você deve realizar o exercício durante 30 segundos, o mais rápido que for possível para você. Alternando socos no ar com halteres de meio quilo. Para esse exercício, você vai precisar das garrafinhas com água. Comece na posição em pé, com os pés afastados e joelhos um pouco fletidos. Segure um halter em cada mão e vamos fazer o movimento de soco no ar, segurando as garrafinhas. Nós vamos alternar esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Abdução de quadril direito com faixa elástica. Para esse exercício, você vai precisar da faixa elástica leve. Vamos prender a faixa em volta de um objeto pesado. Dê um nó formando um anel com a faixa. Coloque a perna direita dentro da faixa, na altura do tornozelo. Abra, esticando a faixa e volte. Faça esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Abdução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Para esse exercício, você vai precisar prender a faixa elástica leve em um objeto firme e pesado. Faça um anel, dando um nó
e coloque a sua perna esquerda dentro da faixa, na altura do tornozelo. Com a perna esticada, abra e feche a perna durante 30 segundos. Vamos lá? Abdominal com bola. Para esse exercício, você vai precisar de um colchonete e uma bola. Deite-se de barriga para cima, flexione os joelhos e apoie os pés. Segure a bola no alto da cabeça. Leve a bola em direção aos joelhos e retorne. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Exercício global com flexão de cotovelos e quadris. Você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, ou seja, as garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, segurando os halteres um em cada mão. Flexiona o cotovelo direito e o quadril esquerdo. Volta e faz o mesmo do outro lado. Vamos alternar os movimentos durante 30 segundos. Vamos lá? Alternando socos no ar com halteres de meio quilo. Para esse exercício, você vai precisar das garrafinhas com água. Comece na posição em pé, com os pés afastados e joelhos um pouco fletidos. Segure um halter em cada mão e vamos fazer o movimento de soco no ar, segurando as garrafinhas. Nós vamos alternar esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Abdução de quadril direito com faixa elástica. Para esse exercício, você vai precisar da faixa elástica leve. Vamos prender a faixa em volta de um objeto pesado. Dê um nó formando um anel com a faixa. Coloque a perna direita dentro da faixa, na altura do tornozelo. Abra, esticando a faixa e volte. Faça esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá?
Abdução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Para esse exercício, você vai precisar prender a faixa elástica leve em um objeto firme e pesado. Faça um anel, dando um nó, e coloque a sua perna esquerda dentro da faixa, na altura do tornozelo. Com a perna esticada, abra e feche a perna durante 30 segundos. Vamos lá? Abdominal com bola. Para esse exercício, você vai precisar de um colchonete e uma bola. Deite-se de barriga para cima, flexione os joelhos e apoie os pés. Segure a bola no alto da cabeça. Leve a bola em direção aos joelhos e retorne. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Exercício global com flexão de cotovelos e quadris. Você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, ou seja, as garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, segurando os halteres um em cada mão. Flexiona o cotovelo direito e o quadril esquerdo. Volta e faz o mesmo do outro lado. Vamos alternar os movimentos durante 30 segundos. Vamos lá? Alternando socos no ar com halteres de meio quilo. Para esse exercício, você vai precisar das garrafinhas com água. Comece na posição em pé, com os pés afastados e joelhos um pouco fletidos. Segure um halter em cada mão e vamos fazer o movimento de soco no ar, segurando as garrafinhas. Nós vamos alternar esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Abdução de quadril direito com faixa elástica. Para esse exercício, você vai precisar da faixa elástica leve. Vamos prender a faixa em volta de um objeto pesado. Dê um nó formando um anel com a faixa. Coloque a perna direita dentro da faixa, na altura do tornozelo. Abra, esticando a faixa e volte. Faça esse movimento durante 30 segundos. Vamos lá?
Abdução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Para esse exercício, você vai precisar prender a faixa elástica leve em um objeto firme e pesado. Faça um anel, dando um nó, e coloque a sua perna esquerda dentro da faixa, na altura do tornozelo. Com a perna esticada, abra e feche a perna durante 30 segundos. Vamos lá? Abdominal com bola. Para esse exercício, você vai precisar de um colchonete e uma bola. Deite-se de barriga para cima, flexione os joelhos e apoie os pés. Segure a bola no alto da cabeça. Leve a bola em direção aos joelhos e retorne. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Exercício global com flexão de cotovelos e quadris. Você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, ou seja, as garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, segurando os halteres um em cada mão. Flexiona o cotovelo direito e o quadril esquerdo. Volta e faz o mesmo do outro lado. Vamos alternar os movimentos durante 30 segundos. Vamos lá? Bloco G. Para este bloco de exercícios, você vai precisar de um colchonete, um par de halteres de 1 kg, ou seja, as garrafinhas com areia, uma bola e uma faixa elástica leve. Neste bloco, os exercícios vão ser feitos durante 30 segundos, o mais rápido que for possível para você. Vamos lá? Flexão de cotovelos com halteres de 1 kg. Para este exercício, você vai precisar das garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, com os pés ligeiramente afastados, uma garrafinha em cada mão. Palma das mãos voltadas para frente. Com o corpo bem reto, flexione os cotovelos, levando as garrafinhas até a altura dos ombros e volte com os cotovelos estendidos para a posição inicial. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá?
Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve e de um objeto bem firme para prendê-la. Prenda a faixa, passe a perna direita por dentro da faixa, deixando a faixa na altura do tornozelo. Afaste um pouco as pernas e coloque uma certa tensão na faixa. Apoie no objeto, cruze a perna direita à frente da esquerda e retorne à posição inicial. Faça esse movimento durante 30 segundos. Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve presa em um objeto bem firme. Passe a faixa ao redor da perna, na altura do tornozelo. Afaste um pouco os pés, se segure no objeto e cruze a perna esquerda na frente da perna direita. Repita este movimento durante 30 segundos. Ponte com bola. Para esse exercício, nós vamos precisar de um colchonete e uma bola. Vamos deitar de barriga para cima, com os pés apoiados e joelhos e quadris flexionados. Vamos colocar a bola entre os joelhos e deixar ligeiramente apertada. Apoie as mãos nas laterais do tronco, eleve o tronco deixando bem reto e mantenha a posição durante 30 segundos. Exercício global de abdução de ombros e flexão de quadris. Para esse exercício, você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, as garrafinhas com areia. Na posição em pé, deixe as pernas ligeiramente afastadas, segure os halteres com as mãos. Ao mesmo tempo que levanta os halteres nas laterais, levante a perna direita, volte e faça o mesmo com a esquerda. Vamos fazer esse movimento durante 30 segundos. Flexão de cotovelos com halteres de 1 kg. Para este exercício, você vai precisar das garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, com os pés ligeiramente afastados, uma garrafinha em cada mão. Palma das mãos voltadas para frente.
Com o corpo bem reto, flexione os cotovelos, levando as garrafinhas até a altura dos ombros e volte com os cotovelos estendidos para a posição inicial. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve e de um objeto bem firme para prendê-la. Prenda a faixa, passe a perna direita por dentro da faixa, deixando a faixa na altura do tornozelo. Afaste um pouco as pernas e coloque uma certa tensão na faixa. Apoie no objeto. Cruze a perna direita à frente da esquerda e retorne à posição inicial. Faça esse movimento durante 30 segundos. Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve presa em um objeto bem firme. Passe a faixa ao redor da perna, na altura do tornozelo. Afaste um pouco os pés, se segure no objeto e cruze a perna esquerda na frente da perna direita. Repita este movimento durante 30 segundos. Ponte com bola. Para esse exercício, nós vamos precisar de um colchonete e uma bola. Vamos deitar de barriga para cima, com os pés apoiados e joelhos e quadris flexionados. Vamos colocar a bola entre os joelhos e deixar ligeiramente apertada. Apoie as mãos nas laterais do tronco, eleve o tronco deixando bem reto e mantenha a posição durante 30 segundos. Exercício global de abdução de ombros e flexão de quadris. Para esse exercício, você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, as garrafinhas com areia. Na posição em pé, deixe as pernas ligeiramente afastadas, segure os halteres com as mãos, ao mesmo tempo que levanta os halteres nas laterais, levante a perna direita, volte e faça o mesmo com a esquerda. Vamos fazer esse movimento durante 30 segundos.
Flexão de cotovelos com halteres de 1 kg. Para este exercício, você vai precisar das garrafinhas com areia. Vamos começar na posição em pé, com os pés ligeiramente afastados, uma garrafinha em cada mão. Palma das mãos voltadas para frente. Com o corpo bem reto, flexione os cotovelos, levando as garrafinhas até a altura dos ombros e volte com os cotovelos estendidos para a posição inicial. Faça este movimento durante 30 segundos. Vamos lá? Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve e de um objeto bem firme para prendê-la. Prenda a faixa, passe a perna direita por dentro da faixa, deixando a faixa na altura do tornozelo. Afaste um pouco as pernas e coloque uma certa tensão na faixa. Apoie no objeto. Cruze a perna direita à frente da esquerda e retorne à posição inicial. Faça esse movimento durante 30 segundos. Adução de quadril esquerdo com faixa elástica leve. Você vai precisar da faixa elástica leve presa em um objeto bem firme. Passe a faixa ao redor da perna, na altura do tornozelo. Afaste um pouco os pés, se segure no objeto e cruze a perna esquerda na frente da perna direita. Repita este movimento durante 30 segundos. Ponte com bola. Para esse exercício, nós vamos precisar de um colchonete e uma bola. Vamos deitar de barriga para cima, com os pés apoiados e joelhos e quadris flexionados. Vamos colocar a bola entre os joelhos e deixar ligeiramente apertada. Apoie as mãos nas laterais do tronco, eleve o tronco deixando bem reto e mantenha a posição durante 30 segundos. Exercício global de abdução de ombros e flexão de quadris. Para esse exercício, você vai precisar de um par de halteres de 1 kg, as garrafinhas com areia. Na posição em pé, deixe as pernas ligeiramente afastadas, segure os halteres com as mãos, ao mesmo tempo que levanta os halteres nas laterais, levante a perna direita.
Volte e faça o mesmo com a esquerda. Vamos fazer esse movimento durante 30 segundos. Bloco A. Para este bloco de exercícios, você vai precisar de uma cadeira, um colchonete, um par de garrafinhas com água, ou seja, os halteres de meio quilo, e uma faixa elástica leve. Lembre-se de fazer os exercícios o mais rápido que você puder, dentro do seu limite. Adução de ombros com halteres. Para este exercício, você vai precisar de um colchonete e um par de halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Vamos deitar de barriga para cima, apoiando os pés e flexionando os joelhos. Segure uma garrafinha em cada mão e estique os braços. Abra os braços, flexionando os cotovelos e volte à posição inicial. Repita esse movimento durante 20 segundos. Vamos lá? Flexão de joelhos com faixa elástica, perna direita. Você vai precisar de uma cadeira, de uma faixa elástica leve e de um local firme para prender a faixa. Eu escolhi esse móvel porque ele é bem pesado. Passe a faixa e prenda, fazendo um anel com a faixa. Passe a perna direita por dentro da faixa. E ajuste a cadeira de forma que a faixa fique esticada. Faça movimentos de flexionar o joelho, levando o pé para trás. Repita o movimento durante 20 segundos. Vamos lá? Flexão de joelho com faixa elástica, perna esquerda. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que com a perna esquerda. A faixa já está presa no móvel. Vamos passar a perna esquerda por dentro da faixa e ajustar a distância da cadeira de forma que a faixa fique esticada. Flexione o joelho esquerdo, trazendo o pé para trás. Faça o maior número de movimentos que você conseguir no tempo de 20 segundos. Vamos lá? Prancha com apoio de joelhos. Para realizar esse exercício, você vai precisar do colchonete. Deite-se de barriga para baixo, apoiando os antebraços. Mantenha pés e joelhos apoiados no chão e eleve os quadris. Mantenha o tronco e os quadris bem alinhados, como se fosse uma prancha. Mantenha essa posição durante 20 segundos.
Vamos lá? Exercício global de flexão de cotovelos e quadris. Para este exercício, você vai precisar dos halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Comece na posição em pé, corpo ereto, segure um halter em cada mão, as mãos voltadas para frente. Vamos flexionar cotovelo direito e perna esquerda. Retorne à posição inicial e faça o mesmo do outro lado. Alterne os movimentos durante 20 segundos. Vamos lá? Adução de ombros com halteres. Para este exercício, você vai precisar de um colchonete e um par de halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Vamos deitar de barriga para cima, apoiando os pés e flexionando os joelhos. Segure uma garrafinha em cada mão e estique os braços. Abra os braços, flexionando os cotovelos e volte à posição inicial. Repita esse movimento durante 20 segundos. Vamos lá? Flexão de joelhos com faixa elástica, perna direita. Você vai precisar de uma cadeira, de uma faixa elástica leve e de um local firme para prender a faixa. Eu escolhi esse móvel porque ele é bem pesado. Passe a faixa e prenda, fazendo um anel com a faixa. Passe a perna direita por dentro da faixa. E ajuste a cadeira de forma que a faixa fique esticada. Faça movimentos de flexionar o joelho levando o pé para trás. Repita o movimento durante 20 segundos. Vamos lá? Flexão de joelho com faixa elástica, perna esquerda. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que com a perna esquerda. A faixa já está presa no móvel. Vamos passar a perna esquerda por dentro da faixa e ajustar a distância da cadeira de forma que a faixa fique esticada. Flexione o joelho esquerdo, trazendo o pé para trás. Faça o maior número de movimentos que você conseguir no tempo de 20 segundos. Vamos lá? Prancha com apoio de joelhos. Para realizar esse exercício, você vai precisar do colchonete.
Deite-se de barriga para baixo, apoiando os antebraços. Mantenha pés e joelhos apoiados no chão e eleve os quadris. Mantenha o tronco e os quadris bem alinhados, como se fosse uma prancha. Mantenha essa posição durante 20 segundos. Vamos lá? Exercício global de flexão de cotovelos e quadris. Para este exercício, você vai precisar dos halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Comece na posição em pé, corpo ereto, segure um halter em cada mão, as mãos voltadas para frente. Vamos flexionar cotovelo direito e perna esquerda. Retorne à posição inicial e faça o mesmo do outro lado. Alterne os movimentos durante 20 segundos. Vamos lá? Bloco B. Para este bloco de exercícios, você vai precisar de uma cadeira, um colchonete e um par de halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Alternando socos no ar, sem peso. Para este exercício, não vamos precisar de materiais. Vamos realizar na posição em pé. Fique com os pés ligeiramente afastados, os joelhos semifletidos. Feche as mãos, virando as palmas das mãos para baixo. Alterne socos no ar, o mais rápido que você puder. Vamos fazer esse movimento durante 20 segundos. Vamos lá? Subir e descer degraus. Para este exercício, você vai precisar de um degrau e um local para se apoiar. Comece na parte de baixo do degrau. Apoie a perna direita, suba e desça. Troque o lado e faça o mesmo com a esquerda. Vamos alternar os movimentos entre os dois lados durante um período de 20 segundos. Vamos lá? Fortalecimento de panturrilhas. Para este exercício, você vai precisar de uma cadeira. Vamos realizar na posição em pé, de frente para o encosto da cadeira. Deixe a postura bem ereta, afaste ligeiramente os pés, fique nas pontas dos pés, elevando bem os calcanhares e volte à posição inicial. Faça este movimento durante 20 segundos. Vamos lá?
Prancha lateral com apoio de joelhos, lado direito. Para este exercício, você vai precisar de um colchonete. Deite-se de lado, apoie o antebraço direito, mantenha os pés e os joelhos juntos e apoiados. Eleve o quadril e o tronco. Tente manter o corpo bem ereto, como se fosse uma prancha. Mantenha essa posição durante 20 segundos. Vamos lá? Exercício global de abdução de ombros e flexão de quadris. Para este exercício, você vai precisar dos halteres de meio quilo, ou seja, as garrafinhas com água. Vamos ficar na posição em pé, segurando um halter em cada mão. Ao mesmo tempo que elevamos os halteres até a altura dos ombros, vamos elevar um joelho, flexionando o quadril. Voltamos à posição inicial e fazemos o mesmo do outro lado. Nós vamos alternar este movimento durante o período de 20 segundos. Vamos lá? Por hoje é só. Parabéns por ter chegado até aqui. Qualquer dificuldade para fazer os exercícios, entre em contato conosco. Até a próxima!